nosso canal aqui também no Zap, onde a gente pode fazer as nossas reuniões. Nós vamos deixar essa palestra salva lá no YouTube do Informações, Dicas e Negócios, vamos colocar lá no Facebook também, e os participantes do grupo estão agora pelo Zoom, onde podem interagir aqui com o nosso palestrante. Palestrante dessa vez que faz parte do nosso grupo. Luiz Binato é um amigo antigo já, a gente fez parte da família Rotária há alguns anos atrás, pela passagem que ele teve aqui na cidade de Ribeirão Preto, onde ele era o diretor responsável e que fez aquele call center grande que tem ali na rotatória Mincalil, que até hoje existe ali. Ele, na época, foi quem implementou, né, esse trabalho, Luiz, ali e colocou várias e várias pessoas sobre o seu comando, implementando esse trabalho em Ribeirão Preto. E ele depois mudou-se de Ribeirão, participou de várias outras grandes empresas, tem uma formação brilhante. Eu não vou nem ler currículo, eu vou pedir para o Luiz se apresentar, porque ele conta um pouquinho. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Como o Luiz faz parte do nosso grupo, em vez de fazer uma coisa mais formal, com protocolo, onde a gente lê o currículo e ele apresenta, e aí depois a gente abre para perguntas já previamente agendadas, a gente vai hoje fazer um bate-papo. Então, nós vamos deixar o Luiz se apresentar, ele vai contar um pouquinho quem é ele, depois ele vai fazer uma introdução com algumas apresentações sobre o modelo de pensamento dele, o livro que ele escreveu e tudo, o jeito que ele trabalha hoje com grandes empresários, e depois ele vai abrir para a gente fazer esse bate-papo, onde cada um pode fazer a sua participação aí. Pode ser assim, Luiz? Perfeito, excelente. Maravilha. Então, eu já vou passar a bola para você já se apresenta para a turma aí, e nós já vamos seguindo assim. Vamos nessa, então. Obrigado pela presença de todos aí, e um excelente live a todos. Vamos lá. Beleza, pessoal. Bom, primeiro, boa noite a todos aí. É um enorme prazer estar aqui com vocês, não só pelo fato de ser membro do grupo do IDN, mas principalmente por serem pessoas que estão orbitando na própria cidade, em torno de Ribeirão Preto, que é uma cidade que eu tive o prazer de viver do ano de 2000 até 2005, né? Exatamente com aquela missão de implementar o call center da Embratel ali na rotatória Mincalil. E foi uma passagem muito, muito bacana, muito proveitosa em termos de todos os aspectos da minha vida. Então, Ribeirão Preto é uma cidade a qual eu tenho um carinho enorme, tenho grandes amizades, e tá até comentando com o Daniel, estou montando um outro negócio agora na internet, e a empresa que eu vou construir, que eu vou montar, vai ser sediada em Ribeirão Preto. E nessa minha trajetória assim, executiva, né, por onde eu passei, por ter passado por algumas empresas, eu acabei tendo a chance de... Eu formei em administração, eu fiz algumas especializações na área de qualidade total, que foi um conhecimento que me transformou a cabeça, né? Eu tive a chance, né, que eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, eu era instrutor interno da Caixa, além de gerente de uma unidade de negócio da Caixa também. Eu fui fazer uma formação com o professor Vicente Falcone, lá na antiga Fundação Cristiano Ottoni, na UFMG, e lá aprendi muitas coisas sobre a teoria da gestão da qualidade total. Aquilo transformou a minha forma de pensar, né? E mudar a forma de pensar é um dos tópicos que a gente vai conversar hoje aqui. Pude fazer uma especialização em engenharia econômica e em marketing também. E quando eu estava na Embratel, eu tive a chance de fazer um mestrado em estratégia daqueles formatos sanduíche, né? Uma parte nos Estados Unidos, uma parte aqui no Brasil. Então, a parte no Brasil foi na GV, nos Estados Unidos foi na Universidade de Ohio. E, na época, eu já estava muito envolvido com essa história. Eu sempre tive que entregar resultado financeiro e econômico para as empresas que eu trabalhei, mas, à medida que eu fui crescendo um pouco na hierarquia ali, na estrutura organizacional, eu fui começando a perceber que a maior parte do resultado que eu tinha que entregar não saía mais da minha mão. Então, eu já não podia só entender de negócio, eu tinha que começar a entender de gente também, né? Porque o meu trabalho era conduzir, liderar, corrigir, às vezes, né, pessoas nas suas funções de trabalho. E eu comecei a querer aprender sobre pessoas cada vez mais, né? Comecei a estudar um pouco mais sobre psicologia, comecei a estudar muito sobre programação neurolinguística, conhecimento que eu acho que é necessário para todo mundo. Comecei a fazer formações na área de coaching, mentor e counseling lá atrás, isso na década de 90 ainda, né? E aí comecei a aprender mais sobre essas questões, e aí eu fui fazer o mestrado, aí fui fazer um doutorado na área de liderança, foi onde saiu aí a ideia do livro, que depois eu vou mostrar para vocês.
E aí eu comecei a querer empreender nesse negócio, né? Eu trabalhava muito com planejamento estratégico, né? Eu usava muito como ferramenta, e eu via que as empresas, de modo geral, e a minha, inclusive, que eu trabalhava nela, ainda na Embratel, depois eu fui para o Bureau Veritas, passei pela Teleperformance, enfim, passei por algumas boas empresas bem legais. Eu vi que as empresas faziam um planejamento estratégico, um plano de negócios, mas elas tinham uma dificuldade tremenda de implantar aquele negócio, de fazer acontecer, né? Mais ou menos, né, como pessoas que fazem promessa é um evento, mas tem dificuldade de cumprir a promessa, porque cumprir a promessa é um processo. E no processo você tem que viver dificuldades, driblar sabotadores, procrastinações internas, modelos mentais que vão te boicotando. Aí eu falei, eu quero aprender mais sobre esse negócio. Aí eu fui fazer uma formação em medicina comportamental, uma pós-graduação em medicina comportamental, isso tem uns 3 anos atrás. E aí foi muito bom, porque eu aprendi coisas sobre esse mundo da transformação e comportamento humano pelo lado da medicina, né, pelo lado da psicologia também. Aí eu, com muito convívio com psicólogo, acabei, então, decidindo fazer psicologia. Então, hoje eu sou aluno do 2º ano de psicologia, por isso que às vezes eu não consigo estar aqui, porque é a hora da aula. Hoje, inclusive, eu estou matando aula para a gente estar aqui, mas está tranquilo, porque já passou a prova e tal. A próxima prova é só daqui a 3 semanas. Então, a psicologia tem sido aí uma área de estudo que eu junto com a administração. E o meu trabalho hoje tem sido ajudar pessoas, equipes e empresas a melhorar resultados, né? E nessa jornada toda, eu acabei pegando os seus conhecimentos e o bacana dos conhecimentos é a capacidade que a gente pode construir de organizar o conhecimento. E aí que começa essa nossa conversa de agora, né? O que eu queria muito era convidar vocês a participar desse processo, né? Podem intervir, abrir o microfone e falar, porque a ideia é até mostrar para vocês um pouco do que a gente vai conversar e, com isso, ir inspirando um pouco e ilustrando a nossa conversa, baseado no fato de que, hoje em dia, a gente está vivendo um mundo onde as transformações são muito velozes. A gente estava falando exatamente sobre isso, né? Eu e o Danielson, aí no Armap nosso aquecimento aqui, a gente está falando muito que no passado e futuro se confundiam, né? A gente aprendeu uma coisa lá atrás, 10 anos depois aquela coisa servia. Tipo um negócio chamado Guia 4 Rodas. Quem se lembra disso sabia que o Guia 4 Rodas, você ficava com ele um ano, às vezes 2 anos, catálogo, lembra de catálogo residencial? A gente tinha esse tipo de informação impressa porque não mudava muito, então aquele troço servia por um tempo. Depois a gente viu que as ruas se transformavam com muita rapidez, o pessoal começou a construir um GPS. O GPS, você atualizava o software do GPS em algum tempo, né? 2, 3 meses e tal. Só que o negócio começou a ficar tão veloz que criaram o tal do Waze. O Waze ele se atualiza em tempo real. Então, a metáfora aqui, pessoal, é a seguinte: o mundo está mudando a uma velocidade tal. Se eu não for capaz de aprender sobre essas mudanças do mundo a uma velocidade parecida, eu começo a me distanciar disso, isso me gera ansiedade, isso me gera angústia, isso me gera estados deprimentes e isso pode carrear para um monte de coisas que a gente está vendo acontecer, principalmente quando entra um negócio como essa pandemia que acelerou essa transformação mais do que nunca, né? Se não houvesse a pandemia, talvez a gente não estivesse fazendo esse evento aqui agora. Se não houvesse a pandemia, talvez eu não estivesse fazendo lives que eu faço há um ano seguido. Eu estava comentando com o Danielson, né? De terça a quinta, no Instagram e no YouTube, eu faço uma live, já estou na 12ª temporada, junho é a 13ª temporada. Então, a gente está nessa transformação, né? Fala, Marcos. Ô, Minato, eu estava ansioso, né? Falando em ansiedade, estava ansioso para chegar à tua palestra. Legal. Por quê? Porque hoje, né? E aí eu acredito que nós estamos vivendo muito isso. A gente tem lido que os profissionais hoje eles têm sido contratados pelos seus currículos e estão sendo demitidos pelo seu comportamento, né? Então eu acho que eu vou fazer aqui, vou tentar colocar para você aqui o que eu estou pensando aí que tem acontecido nas corporações, né? Tá. De repente tem uma empresa, então vamos lá na contratação, né? O cara ele vai contratar, ele tem que traçar um perfil, tem um nome técnico aí que com certeza você tem,
psicográfico do candidato, porque você imagina só, o cara vai contratar muito atacante, né, vai contratar muito back, muito criativo, muito introspecto, né? Então, a minha pergunta para você aí é como conduzir isso. Né? Como conduzir o processo de... Esse processo, se de repente hoje a gente tem que dar importância ao currículo e ao comportamento, porque se você formar um time só de atacante, quem que defende? Né? Acho que contribui aí para... Perfeito. Você me deu a chance de já trazer um monte de coisas interessantes para a gente juntar isso e ter uma visão bem clara. Então, olha só, quando a gente olha para uma empresa, a gente consegue ver que uma empresa ela tem dois grandes vetores, por assim dizer. Né? Você tem uma parte que gera margem, que é vendas e operações. Então, você vende produtos ou serviços, você tem um faturamento. Você tem um custo do produto ou custo do serviço, você tem custos ali. Então, você tem uma margem. Essa margem paga despesas. Despesas do pessoal da contabilidade, pessoal do financeiro, o pessoal que trabalha nas atividades de suporte dessas atividades de negócio. Então, você tem atividade de negócio, que eu gosto de chamar de nível dos negócios, e tem atividades de apoio, que é o nível de apoio. São perfis diferentes. Quando você vê o pessoal de vendas, quando você vê o pessoal de operações, o pessoal de produção, eles têm um perfil diferente. Tem alguns testes psicológicos, que você já deve ouvir falar, um tal de DISC, que mostra lá o dominante, o influenciador, o cara que gosta mais de conformidade, que gosta mais de estabilidade. Então, entender isso na linguagem que você usou, né, atacante, meio campo ou defesa, é importante. Esse é o primeiro ponto, só para contextualizar a resposta. E o segundo grande ponto, Marcos, é o seguinte, ó, tudo que a gente faz, pessoal, nós indivíduos, nós fazemos em busca de um resultado. Então, por exemplo, eu vou contratar um cara, eu não posso mais me ater apenas ao currículo dele e nem ao job description que a empresa escreveu sobre o que é a atribuição dele. Eu tenho que primeiro saber com clareza qual que é o resultado que eu quero que esse cara entregue para a companhia. E muitas vezes, antes de contratar alguém, eu procuro fazê-lo com que ele me dê amostras de como é que ele gera resultados, porque os resultados deles vão vir de onde? Dos comportamentos dele. Então, galera, na boa, se você hoje, em alguma área da sua vida, tem um resultado que você não está gostando, a culpa é dos comportamentos. Então, por exemplo, se eu estou com 100 quilos e eu queria estar com 80, eu estou tendo um comportamento que está preenchendo o meu corpo com 20 quilos a mais. E por quê? Porque eu estou, talvez, sentindo coisas que eu não estou dominando, porque eu estou pensando sobre coisas que eu não estou dominando, e porque eu estou, talvez, atendendo coisas que me geram prazer no curto prazo. Então, veja, a transformação pessoal e humana, ela começa nesses elementos aqui, quando eu sei quais são as minhas emoções, por que eu fujo, por que eu busco, se eu passo a vida fugindo da dor ou buscando o prazer, o que eu penso, o que eu acredito. Tem pessoas que acreditam que Deus resolve todas as coisas. Ok, isso é uma crença, isso é inabalável, indiscutível. A pergunta é, essa crença está te ajudando ou está te prejudicando? Tem pessoas que acreditam que o atual governo é bom ou que o atual governo é ruim. Elas estão baseadas em crenças. Essas crenças vão te aproximar do resultado que você quer para a sua vida ou ela vai te afastar do resultado que você quer para a sua vida. Isso é um tópico chamado autoconhecimento. Então, na hora de contratar pessoas, é importante entender como é que esse negócio funciona nessa pessoa que eu vou contratar. O que ele pensa, o que ele sente, o que é valor na vida dele, o que é importante e prioritário. E eu não vou aprofundar em princípio, propósito, missão e legado, porque aí a conversa entra para um aspecto mais profundo. Embora algumas empresas com as quais eu trabalho, a gente entra nesse ponto aqui. A gente quer saber se o executivo que vai trabalhar, se ele faz um trabalho social, se ele faz um trabalho filantrópico, se ele doa para a sociedade horas dele sem remuneração financeira.
Por que isso é importante, Marcos? Porque lá pelas tantas, a gente está falando de trabalhar nas dimensões física, intelectual, emocional e espiritual. Né? Inteligência física, coeficiente intelectual, emocional e espiritual. Lá pelas tantas, a gente vai ter que juntar esse cara que vai vir com modelo mental e com padrão emocional que vai precisar ser mudado na medida que o mundo vai mudando. Então, por exemplo, o que é um modelo mental? Padrão de pensamento que estabelece a visão de mundo, que influencia a capacidade de sentir emoção e fazer escolhas, tomar decisões para motivar ou sabotar. Então, imagina, você quer ter um resultado que é ter uma relação muito boa com a sua filha. Só que o seu modelo mental impede que ela saia para se divertir com os amigos. Pronto, você criou um conflito. Você quer ter uma boa relação com ela, mas desde que seja nos teus termos. Aí complicou. A gente vai ter que negociar esse negócio, essa questão, porque entra a questão dos padrões emocionais. O que é um padrão emocional? Emoções e sentimentos advindo de experiências carregadas de significados dados pelo modelo mental. Então, pessoal, grava isso, hein? Até para vocês me provocarem depois. Nada tem significado até a hora que você dá um. E quando você dá significado a alguma coisa, você usa referências passadas, o que é um perigo, principalmente agora que o mundo está mudando com tanta velocidade, a referência passada já não tem mais o valor que ela teria há 20, 30, 40 anos atrás. Aí a gente entra no mundo das empresas. Empresas querem atingir resultados, e a gente chama isso de visão, objetivos e metas. Visão, resultado de longo prazo, objetivo médio prazo, meta curto prazo. Você vai desdobrando isso, você tem o caminho das pedras para atingir resultados. E elas fazem através de estratégias e ações. Quem é que desenha a estratégia? Quem é que implementa a estratégia? Quem é que faz plano de ação? São pessoas, executivos, são coordenadores, gerentes, supervisores, diretores, pessoas. E aí, quando junta a emoção dessa galera toda dentro de uma empresa, a gente chama isso de clima organizacional. Então, você já deve ter entrado em empresas que você chega lá e fala assim, cara, o clima aqui é muito legal. A galera vibra, a galera joga junto, a galera veste a camisa, a galera é isso e aquilo. Já deve ter entrado em empresas que falam, nossa, o clima aqui é meio tenso, parece que o pessoal está meio movido pelo medo. Isso é a soma das emoções das pessoas que trabalham lá, porque são levadas pela soma das suas crenças, que a gente chama na empresa de cultura. Por isso, né, e a chamada dessa nossa conversa hoje é, o que é o modelo do pensador? Uma estratégia para atingir resultados a partir da cultura organizacional. Porque o resultado, pessoal, e as estratégias é o pico do iceberg ali, a ponta do iceberg. Mas onde é que nasce uma maçã? A maçã nasce na raiz da macieira. Onde é que nasce um resultado? Nasce de uma cultura organizacional. Da mesma forma que um resultado na sua vida nasce das suas próprias crenças. E aí as empresas têm os seus valores corporativos, que devem estar conectados com as estratégias, assim como os seus valores pessoais devem estar conectados com os seus comportamentos. Na verdade, os seus comportamentos são os seus valores em movimento. E se a gente for se aprofundar, uma empresa também pode ter um princípio organizacional, pode ter um propósito, uma missão e construir um legado trabalhando nas mesmas dimensões física, intelectual, emocional e espiritual. De tal sorte que, em algum momento, Marcos e amigos, a gente vai precisar encontrar pessoas que estejam aderentes a essa visão da organização, que é esse ponto de interseção aqui. Quando a gente encontra esse ponto de interseção entre 1 ou 2 ou 10 executivos de uma organização, a gente pode trabalhar essa interseção, aumentar essa interseção de tal forma que haja uma unidade maior, uma conexão maior, uma colaboração maior e, consequentemente, um resultado maior também. Por isso que, na sua pergunta, você começa dizendo que as pessoas são contratadas pelo currículo, pela competência técnica e é demitida pela incompetência socioemocional. E essa competência socioemocional, ela só vem na questão do autoconhecimento. E cá entre nós, pessoal, quantas pessoas vocês conhecem que investem tempo e energia e até dinheiro para investir no autoconhecimento? Seja no autoconhecimento dela própria, ou seja, no próprio autoconhecimento da organização que ela dirige. Porque sessões de planejamento estratégico são sessões de autoconhecimento organizacional para transformar isso em ação e, consequentemente, em resultado, que é o que, no fim do dia, todo mundo quer atingir. Resultados quantitativos e qualitativos, né? Não só financeiro, mas intelectual, resultado emocional, resultado material, espiritual, de toda a ordem dessas dimensões, que são as dimensões nas quais a gente trafega.
Faz sentido isso, pessoal? Total sentido, Binato. E ainda em cima de tudo isso daí, hoje, quem lidera e vê que os seus liderados estão trabalhando aí em home office, eu acho que aparece aí, surge um novo desafio, né? Porque a empresa, o RH da empresa, ela construiu algo pautado para o indivíduo conviver na empresa. Isso. Hoje o indivíduo convive na casa dele. Será que o clima na casa do cara é legal? Então, isso até que ponto interfere? Reuniões com filhos, com a esposa, com a colaboradora, né, com a empregada, ou seja, o cara passa a viver aquele cotidiano, né? Então deve ser um desafio aí para os caras aí que estão, para os pensadores aí como você, para remodelar esse novo normal, que não é mais novo normal, né? Que já estamos adaptados e adaptando. Que a gente falou no início, né? As transformações são tão velozes e a pergunta é como é que a gente aprende essas transformações e cria soluções no menor espaço de tempo, né? Por isso que muitas vezes mudar a forma de pensar é uma questão de saúde mental, né? Uma questão de saúde mental, porque enquanto eu resisto a esse novo modelo, eu estou querendo viver numa época que não existe mais. E aí eu vou querer uma coisa que eu não vou ser capaz de atingir, isso gera uma tremenda frustração, né? Então, esse aqui é o que eu chamo de modelo do pensador. É, na verdade, uma organização de um conhecimento que serve tanto para empresas, quanto para pessoas, quanto para equipes. E a ideia o meu trabalho tem sido ajudar pessoas a, mexendo nas emoções, crenças e valores, ela entender sobre ela mesma como é que ela está gerando resultados na vida dela. Da mesma forma, mexendo nas empresas na questão de cultura organizacional, clima organizacional e valores corporativos, ela entender como é que ela está gerando resultados atuais na história dela. E como é que, se ela quer gerar novos resultados, ela vai ter que não só mexer nos comportamentos estratégicos ou nos comportamentos corporativos organizacionais, mas mexer naquilo que a gente chama de soft skill, né? Mexer na parte, no software e não só no hardware. Então, vocês devem conhecer pessoas que mexendo só no hardware não funcionou. Ela estava fora do peso, estava com problema de saúde, ela resolveu mudar o comportamento, mas ela não mudou a cabeça. Então, ela foi para a academia, ficou 2, 3 meses, depois desistiu e voltou a ser quem era antes. Se você não mudar o software, se não atuar na causa, a transformação não é consistente, a transformação ela não perdura, né? E aí eu tive a chance de, com o tempo, também organizar esse negócio todo. Eu acabei escrevendo um livro que explica essa história toda que a gente está aqui conversando. E depois, no final, eu vou convidar o Tanielson aí a fazer um sorteio aí de 5 exemplares, e aí os 5 ganhadores, se não se importarem, podem me mandar depois o endereço e eu vou postar isso no correio tão logo Luiz, a gente possa. Diga. Ô, Luiz, só te responder, a minha esposa acabou de me entregar aqui agora. Ô, rapaz! Acabou de chegar aqui a surpresa. Olha te agradecer maravilha. aí, muito obrigado, viu? Olha que maravilha, hein? Acabou de chegar, muito Não obrigado. podia ter sido em hora melhor, né? Autografado e tudo, meu, ó. Tá Não aqui. podia ter sido em hora melhor. Obrigado, viu, Luiz? Bom, Obrigado. cara, bacana. Fico feliz aí. Fico feliz aí com a... Ao vivo. Recebi ao vivo aqui, agora. Você me perguntou se chegou alguma coisa, eu falei que não. Você chegou para você, você falou, não chegou nada. Eu falei, bom, então depois eu vou ver o código de rastreamento aí. Ela acabou de abrir a porta aqui, ó, chegou para você. Muito obrigado. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Vamos depois sortear aí para os participantes. Legal. Vale perguntar, vale provocar, vale desafiar, vale falar isso é uma porcaria, não vale nada, e a gente responde. Luiz, posso fazer uma pergunta? Gostaria. Claro. Aí falando aí nessa formação do time, né, do modelo do time ideal, como que a gente lida com a diversidade? Uhum. Ela está inserida nesse contexto? Como que a sociedade enxerga isso, Luiz? Isso, boa pergunta. Boa pergunta não só pelo aspecto da diversidade, por assim dizer,
mas pelo termo que você acabou de usar, Clóvis, que é um termo que eu costumo argumentar muito com as pessoas nas empresas que eu apoio, que é o que você chamou de sociedade, né? Sociedade, no meu ponto de vista, é um termo muito amplo, né? Uma vez eu estava fazendo uma palestra sobre esse tema na escola de uma das minhas filhas, né? Tenho 2 filhas, uma estudava numa escola, outra em outra. E aí uma professora me fez a seguinte pergunta: ô Luiz, como é que a gente vai educar os nossos alunos com essa sociedade que está aí? Então, nessa hora, ela me mostra que ela tem um modelo mental que ela vê as coisas pelo genérico. E não tem nada de errado com isso. Mas eu preciso ajudá-la a dar foco nessa questão dela. Eu falei, mas peraí, professor, me fala uma coisa. Qual é a sociedade que está aí? Vamos pensar no seguinte. Qual é a sociedade de um aluno? Quando a gente pensa no aluno, lá do ensino fundamental, qual é a sociedade desse aluno? São os colegas de sala, né? Ela falou, sim, os colegas de sala, quem mais? Ela falou, os pais dele, quem mais? Os vizinhos, quem mais? A família ao redor, quem mais? Eventualmente a internet e tal, quem mais, professora? Aí ela falou, só. Eu falei, professora, está faltando uma pessoa, que é a senhora. A senhora é parte da sociedade desse aluno. Uhum. Então, veja, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de crenças. Está falando de cultura. Crença no âmbito do indivíduo e cultura no âmbito de uma organização. Eu faço trabalho hoje para uma empresa que é um private equity. Esses caras pegam dinheiro no exterior, aplicam no Brasil, investem em imóveis de toda a ordem, engordam a cesta, depois vende os imóveis e distribui o lucro lá para os investidores. É uma empresa estritamente masculina, estritamente com pessoas que nasceram em condições econômicas e financeiras muito favoráveis, onde agora, depois de 4 anos que eu estou lá, fazendo trabalho de consultoria, é que esse tema diversidade está começando a ser absorvido. Mas não é porque eles estão abrindo a cabeça, é porque é uma pressão externa, né, do ESG, né, o Environmental, o Social e o Governance, né, o ambiental, o social e a governança. Os investidores internacionais estão começando a colocar pressão neles lá. Então, diversidade é uma questão real, necessária, porque essas diferenças, uma vez respeitadas, podem gerar um calor e pode gerar uma solução boa, desde que bem orquestradas, e é uma tendência, é uma realidade do mundo. O conceito de cauda longa, que serve para produto e serviço, também serve para segmentos da sociedade. Antigamente, eu falo isso, e não é nem no tom de brincadeira, é num tom realmente de seriedade, nós chegávamos no hotel, tinha um formulário lá que eu marcava masculino ou feminino, marcava católico. Hoje, você tem várias matizes, né? Várias tonalidades para isso. Então, tem aquela questão que é uma decisão pessoal. Ou eu aceito isso e aprendo com isso, ou eu resisto a isso e eu vou ter problemas na minha vida. É uma decisão pessoal. Nessa hora não tem como entrar. Então, diversidade, do meu ponto de vista, né, é uma questão relevante, é uma questão não vitimada, ou seja, eu particularmente não vejo grupos sociais dominantes ou dominados, ou maiorias ou minorias como vítimas, vejo como atores de uma sociedade. E que a gente precisa aprender a lidar com essas questões. Eu estudo psicologia e muitas vezes o pessoal fala assim, a sociedade tem uma dívida com determinada espécie ou determinada raça humana. Eu falo, galera, mas essa espécie ou essa raça não é parte da sociedade? Não tem uma coparticipação nisso tudo aí? Ou daqui a pouco a gente vai tirar todos os segmentos da sociedade e dizer que a sociedade tem uma dívida com esse segmento, mas quem é que vai pagar essa dívida se todos os segmentos, se toda a sociedade for tão segmentada? Então, eu acho que tem um viés disso que é muito real, muito necessário, muito importante, mas eu também percebo que tem alguns grupos aí, organizações, que acabam pegando isso como bandeira de vitimismo e não de solução de problema. E solução de problema, na verdade, a gente não vai ter uma solução que vai colocar tudo em prato limpo. A gente vai ter que aprender a conviver com isso, entendeu? E olhar cada um de nós como humano, não como branco, preto, amarelo, azul, vermelho. E aí a questão vai para um outro lugar mais diferente. Mas a diversidade, como elemento, vamos dizer assim, gerador de riqueza e economia, e bem orquestrado, é sensacional. A gente está vendo empresas fazendo um belíssimo trabalho nessa ordem aí, e dessa mistura toda está saindo coisas muito interessantes para todas as gerações.
né? Que têm modos de pensar diferentes. E não é pela idade, é pelo mundo que vivem, né? O que chamam de conflito de gerações, para mim, é mais um conflito de crenças, não de geração. Eu tenho 2 filhas de 20 e 21, a gente não tem conflito de geração. A gente vive, e às vezes elas se adaptam às minhas crenças, eu me adapto às delas, e a gente vai construindo a nossa cultura dentro de casa, que é uma cultura que quer ter como resultado ser feliz, né? Respondi, Clóvis? Respondeu. Obrigado por aí, Beleza. Luiz. Obrigado. Ô, Luiz, Diga. eu acho que, bem daí você falando a importância de ser feliz, até a gente já falou sobre isso, mas eu acho que vale a pena falar com todo mundo junto. Eu postei no grupo essa semana lá um texto de uma headhunter que contrata presidentes, diretores de grandes empresas, e uma das perguntas que ela faz é: o que é ser feliz para você? O equilíbrio é uma coisa muito importante também, e a gente sempre fala que tem que ter esse equilíbrio na vida da gente em tudo. Então, eu queria saber o que é ser feliz para você e saber um pouquinho da... É pecado a ambição, não é pecado a ambição? Até onde a gente tem que querer mais? Como é esse pensamento seu sobre tudo isso? Bom, eu penso o seguinte, vou ser coerente com aquilo que eu mostrei para vocês, né? Para mim, ser feliz é uma decisão, não é exatamente, exclusivamente um sentimento ou uma emoção, né? Quando eu digo assim, eu quero ser feliz, e essa é uma pergunta que eu faço nos workshops que eu conduzo, né? Eu pergunto, tudo que você faz em busca do quê? Aí pessoas falam assim, eu faço em busca da felicidade. Eu falei, ok, se você estiver andando na rua e cruzar com a felicidade, você vai reconhecê-la? A pessoa fala, não. Então, como é que você está em busca de algo que você não sabe o que é? E aí é que entra a capacidade humana de tomar decisões. Eu posso decidir o que é necessário para mim, para eu ser feliz. Eu posso fazer essa escolha. Tem pessoas que se abstêm dessa escolha. Aí querem que o chefe faça ela feliz, que o marido ou a esposa a faça feliz, que a sociedade, né, Clóvis, a faça feliz, quando ser feliz é uma prerrogativa humana. Na época em que o mundo a demanda era maior do que a oferta, a felicidade era quase que um direito da pessoa. Hoje, a felicidade é um dever. E para eu ser feliz, eu tenho que estabelecer 3 coisas. O que eu quero para a minha vida, por que isso é importante, conectar isso com meus valores, e como que eu vou pensar sobre isso, modelo mental, como que eu vou sentir sobre isso, padrão emocional, e como que eu vou agir sobre isso, meus comportamentos. Então, pessoal, se você acordar de manhã e pensar o que eu quero para a minha vida hoje, por que isso é importante, como que eu vou fazer para atingir isso, você vai sair de um modelo mental baseado em tarefas. Imagino que vocês devam conhecer pessoas que levantam da cama e falam assim, o que eu tenho para fazer hoje? Tarefa, 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 tarefa. Às vezes o cara faz tanta tarefa, no fim do dia ele está morto. Por quê? Porque ele só matou a agenda, ele só cumpriu tarefa. E eu quero convidar vocês a levantar da cama e falar o seguinte, bom, o que eu quero atingir de resultado da minha vida hoje? Com a minha mulher, com o meu filho, com o meu marido, na minha empresa, com o meu caixa, com o meu dinheiro, nas bases que fazem a nossa dimensão humana funcionar, que é a base física, material, intelectual, emocional e espiritual. Aí você vai fazer coisas para atingir resultados. O que mata as pessoas é fazer coisas e elas perceberam que não saíram do lugar. É como se estivessem correndo na esteira o tempo todo e não se deslocam entre o ponto A e o ponto B. Então, ser feliz para mim é, estando no ponto A, decidir qual é o meu ponto B, por que ele é importante e correr para lá. Porque quando eu chegar lá, eu vou ser uma pessoa melhor do que eu era quando eu estava no A. Respondi? Ô, Luiz, e só para completar, e o quanto a família é importante nisso e interfere nisso? E sobre a religiosidade, o quanto você acha que é importante também? Bom, quando a gente fala, olha que legal isso, né? Quando a gente fala de... vamos construir o seguinte raciocínio, né? Nós somos frutos de uma sociedade que acredita que nós somos frutos do meio. Embora alguns exemplares da nossa espécie subvertem essa ordem. Ou seja, pessoas que nasceram no determinado meio conseguem sair daquele meio e ir para outro meio. Então, há uma coisa para se pensar. Nós somos fruto do meio ou nós interferimos e influenciamos o meio? Isso é um modelo mental diferente. Alguns vão dizer, Luiz, a gente é fruto do meio. Eu vou respeitar porque isso é uma forma de pensar. Outros vão falar assim para mim, Binato, eu acredito que eu posso influenciar o meio que eu vivo. Então, também vou respeitar, porque também é ver real. Igual aquela frase do Henry Ford, né?
Se você disser que tem razão, se você disser que pode, se você disser que não pode, você vai ter razão. Mora no modelo mental. Então, veja, o que eu vou falar para vocês é a minha forma de pensar, que não é, obviamente, a forma de todo mundo pensar, e ninguém pensa igual. A gente até pode até dizer que pensa igual em algum momento para ser aceito num determinado grupo, mas a gente sabe que a gente não pensa igual. A gente pode ter coisas conectadas, mas coisas desconectadas. Você é um indivíduo, né? A tua primeira experiência é como indivíduo. Depois você nasce assim. Na verdade, a tua primeira experiência como humano é achando que você e sua mãe são a mesma pessoa. Só que depois você vê que não é bem assim. Aí você começa vivendo numa sociedade, nós que temos uma cultura mais ocidental, mais baseada na cultura judaico-cristã e tudo mais, a gente costuma dar significados para a família, religião, diferente das pessoas do mundo oriental. A ideia sobre isso é um pouco diferente. Qual que é o certo, qual que é o errado? O certo é aquele que te torna mais feliz e o errado é o que te torna mais infeliz. Então, a família tem uma importância na nossa vida? Claro que tem. Mas qual é a importância? A família serve para nos ajudar a crescer, desenvolver e se tornar melhor? Ou ela serve para criar sabotadores emocionais para que todo mundo fique preso naquela fronteira ali e cada um se alimentando das neuroses do outro? São dois tipos de família que eu mencionei aqui agora. E vocês devem conhecer esses dois tipos de família. Famílias que criam filhos para eles voarem e famílias que criam filhos para eles ficarem presos porque eu não quero ficar sozinho quando eu ficar velho. Então, a pergunta é o seguinte: família é importante? Família é importante. Mas a melhor pergunta é: a minha família me ajuda a avançar ou a minha família me segura? A minha empresa me ajuda a progredir ou a minha empresa me escraviza? Os meus amigos me fazem crescer e me tornar melhor ou os meus amigos só me chamam para tomar cerveja, encher a cara e jogar videogame? Aí sempre vai ser uma decisão pessoal, entende? Então, quando uma pessoa fala assim, eu vou entrar num ponto, Daniel, delicado, que é o seguinte: eu não vou me separar por causa da minha família. Isso é uma desculpa. Isso é uma desculpa, porque ele não tem coragem, então ele arruma um pretexto para isso. Na verdade, muitas vezes, se separar é a razão pela qual aquela família vai perdurar. E eu estou falando até uma história pessoal. Eu me separei em 2009, no mesmo mês que eu pedi demissão do meu emprego, e na época a minha família era desestruturada. Hoje a minha família é muito estruturada. Quando eu falo família, a mãe das minhas filhas, eu e as minhas filhas. A mãe delas mora na Bahia, eu moro aqui com as minhas filhas, a gente é uma família. Ela tem um namorado dela, eu tenho a minha namorada, e nós hoje somos uma família, entende? E que nos apoiamos. Quando ela decidiu ir para Trancoso, ela perguntou: Luiz, o que você acha? Eu falei: Priscila, você quer ser feliz? Quero. E lá você vai ser feliz? Vou. Então vai. Mas vai logo, porque dinheiro você recupera, tempo não recupera mais. Entende? E a espiritualidade ou a religiosidade, que eu faço uma distinção entre uma coisa e outra, né? Eu acredito que a espiritualidade é uma experiência humana que nos torna melhor e religião é um instrumento, é um meio para me tornar alguém melhor. Eu posso ter uma experiência espiritual numa live como essa. Eu posso ter uma experiência espiritual encontrando um amigo. E eu posso ter uma experiência espiritual indo na igreja, né? Lendo os evangelhos, como te disse que gosto de ler, lendo sobre a história de Cristo, que é uma entidade que me mobiliza. E isso dá base para uma dimensão que é fundamental, que é a dimensão espiritual, que me faz acreditar em coisas que os meus sentidos não são capazes de perceber. Eu passei uma boa parte da minha vida acreditando que só o que eu via, sentia, experimentava, tocava ou ouvia é que era real. E depois eu me dei conta que não, que eu não tenho esse aparato todo para captar todas as coisas. E a gente viu isso na própria vida nossa, né? Quem que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, iria dizer que a gente iria transferir todo o conhecimento humano de um aparelho como esse para outro? Nosso aparelho cognitivo não se dava conta disso. E hoje isso é carne de vaca, isso é mais comum do que qualquer outra coisa. Então, a gente não consegue perceber todas as coisas, por mais que a gente queira. Então, eu acredito que é importante acreditar em algo que está fora do meu controle, até porque, talvez eu vá dizer uma coisa que vocês não vão gostar muito. Nós não temos controle sobre nada. A gente só tem algum controle sobre aquilo que eu decido fazer com o que acontece comigo. Aí eu posso escolher o que fazer com aquilo.
Mas sobre o que vai acontecer comigo, eu não tenho nenhum controle. Mas o que eu vou fazer com o que vai acontecer comigo, ainda tem uma chance de eu tomar uma decisão a respeito disso. Então, tomar decisões é uma habilidade de seres humanos adultos. E envolve emoções, crenças e valores, não tenho dúvida. Emoções, crenças e valores que envolvem meu significado de família, meu significado de religião, meu significado de empresa. Entende, pessoal? Professor, agora eu vou chamar o Binato de professor, não tem como mais, depois dessa palestra, não ser o professor. Deixa eu te falar, o Tanielso está levando, ele fez algumas provocações, e realmente para a gente ver o lado da família, religiosidade, que é a base de tudo. E eu vou levar novamente para o corporativo, que eu sei que você tem esse conteúdo aí para trazer para a gente, né? Mundo VUCA. Uhum. O que é o mundo VUCA e como lidar com ele nesse momento que nós estamos vivendo? Maravilhoso. Vou te falar o que é o mundo VUCA. Você quer qual VUCA? O VUCA da vítima ou o VUCA do protagonista? Do protagonista. Do protagonista. Então, vamos lá. Ó. O mundo VUCA é um... Espera aí. Eu só vou colocar isso aqui para ilustrar. O mundo VUCA é um mundo... Deixa eu só aumentar essa tela aqui. Chamado de volátil, incerto, complexo e ambíguo. O que ele está dizendo aqui para a gente? Que é como o ambiente externo se apresenta para nós, né? Se a gente pegar uma outra sigla que eu gosto muito, que é a sigla PESTAL. O que é o PESTAL? PESTAL é o ambiente político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal. PESTAL, tá? Então, esse ambiente PESTAL, ele está VUCA, ele está volátil, ele está incerto, ele está complexo, ele está ambíguo, concorda? Isso é o que acontece no nosso ambiente. É como se a gente estivesse largando agora numa corrida de barco, todo mundo com o mesmo barco, no mesmo oceano, no mesmo barco, eu digo assim, na mesma embarcação, né? Cada um com a sua embarcação, mas no mesmo modelo, e todo mundo pegando vento, pegando batida de onda, pegando raio, ou seja, o ambiente externo está pegando para todo mundo, né? Quem é que vai chegar na frente? Não é o barco, não é o mar, não é o céu, não é a terra, é o marinheiro. Então, o marinheiro vai ter que pegar esse volátil, incerto, complexo, ambíguo e treinar melhor para lidar com esse ambiente externo sobre o qual ele não tem gestão. E aí, uma coisa que eu faço e trabalho muito nas empresas com as quais eu trabalho, com os executivos com os quais eu trabalho e comigo mesmo, é me perguntar o seguinte: como é que eu transformo esse ambiente que é externo, volátil, incerto, complexo, ambíguo, numa questão que está sob o meu domínio? Então, por exemplo, eu tenho domínio sobre a minha visão de futuro? O que eu quero para o meu futuro? Sim. É uma pergunta razoável, feita pelo próprio Tanielso. O que é ser feliz? Pô, ser feliz é decidir o que eu quero para a minha vida no futuro, né? Eu posso observar o mundo ao meu redor e procurar entender o que está acontecendo, para ficar no VUCA lá, tá? Entender, eu posso procurar dar significados para o que está acontecendo? Ou eu preciso me descabelar e eu preciso me perder a minha consciência e a minha qualidade humana e me descabelar com o que está acontecendo? Eu tenho opções? Eu posso entender o que está acontecendo? Eu posso querer aprender mais sobre o que está acontecendo? Eu posso fazer tudo isso. Beleza. Depois que eu entendo tudo isso, eu posso clarear essas questões a ponto de definir estratégias e ações para atingir a minha visão? Posso também. E eu posso, então, agir massivamente para isso acontecer? Posso. Então, eu criei um novo mundo VUCA para mim. Eu criei o meu mundo VUCA, entendeu? A partir do caos, eu estabeleço a minha ordem, a minha visão. Eu entendo o que está acontecendo, eu tenho essa responsabilidade, eu sou um ser humano adulto. E quando eu falo adulto, não é porque eu tenho 55 anos de idade, não. É porque eu assumo a responsabilidade e cumpro os meus deveres antes de pensar nos meus direitos. É uma forma de pensar. Para quem gosta de filosofia, isso tem a ver muito com o estoicismo. Eu clareio essa visão do todo.
e eu tomo as minhas decisões e ajo massivamente, boto meus comportamentos em prol dos meus resultados. Pronto. Deixei de ser vítima de um ambiente sobre o qual não tenho controle e me transformo num protagonista dentro desse ambiente sobre o qual não tenho controle, mas eu tenho controle sobre o que eu vou fazer com isso. Faz sentido isso, Marcos e demais? Sim, sim. É você pegar o que está acontecendo e adaptar, né? Total sentido. Fala, né? Transformar o limão numa limonada, né? É transformar a ameaça numa oportunidade. É transformar o tempo todo, né? O mundo não é mais como era antigamente. E se a gente quiser realmente ter bons resultados, ser bem-sucedido, seja o que isso for para todo mundo, se a gente quiser realmente prosperar, eu diria que a gente vive uma vida mais complexa hoje, como o mecânico vive uma vida mais complexa. Antigamente, ele pegava um giclê, um distribuidor, um carburador e trocava. Hoje, ele tem que aprender tecnologia da informação. E, antigamente, a gente mandava um filho fazer uma coisa e ele fazia. Hoje, eu tenho que convencer ele a fazer isso. Ou seja, a gente está trabalhando muito mais no software do que no hardware. E o software humano é modelo mental e padrão emocional. Se isso não for entendido, a gente vai ter problemas de toda ordem. E se isso for entendido, vamos ter várias soluções. Diga. Dentro da sua fala o tempo todo, você até prova para a gente que é possível mudar, que a gente é pré-programado e que a gente, para buscar felicidade, para buscar o desempenho, a gente pode sim, e é uma decisão nossa, e nós temos que trabalhar para essa mudança. Sim. Porém, vamos estender um pouquinho, eu sei que seria uma outra palestra até, mas como fazer para obter essas mudanças e o alto desempenho dos nossos liderados? Então, essa é uma boa questão, Danielson, e ela é delicada pelo seguinte sentido, né? Há um modelo mental instalado, e quando eu falo isso, eu estou, obviamente, generalizando e cometo equívocos quando generalizo, de que isso eu vivo no meu trabalho, né? Quando eu sou contratado por uma empresa, ou eu estou sendo prospectado para fazer um trabalho numa empresa de transformação cultural, e eu pergunto, o presidente vai participar? Aí a pessoa fala, não, ele não vai participar. Eu falei, então, eu não posso fazer parte desse trabalho porque eu não acredito nisso. Ou seja, eu não acredito que alguém queira que o mundo mude sem ele precisar mudar. Entendeu? E eu percebo muito isso, né, ao longo da minha trajetória, e até porque já fui assim, que eu queria que as pessoas mudassem. Né? Eu conheço mulheres que casaram com homens que falam, não, depois que eu casar, ele vai mudar. Isso não vai acontecer. Né? Isso é uma exceção. Então, assim, transformar pessoas é uma habilidade que eu posso aprender e eu tenho a mim para treinar essa habilidade. Aí tem um negócio que eu acho maravilhoso, se eu puder mostrar isso para vocês por 5 minutos, é o seguinte. Eu vou responder essa pergunta sua aqui, Danielson. Se eu perguntasse para vocês assim, o que é poder, pessoal? Como é que você responderia isso? O que é poder? Me ajudem aí, rapidinho, só para a gente ganhar tempo e fazer uma dinâmica aqui que eu acho que vai botar fogo nessa conversa nossa e responder a pergunta do Daniel. O que é poder para você, Aguinaldo? Danilo? O pessoal está respondendo aqui no chat, deixa eu ver aqui. Se aparece aqui. Ô, Luiz, talvez o poder Diga. Seja a capacidade de realizar? Boa, é uma boa definição. E que revela como você, Aguinaldo, pensa sobre isso. Né? O Tufi coloquei, poder é informação. É uma outra forma de pensar. Percebe? Isso é legal, porque aí vem a diversidade que o Clóvis falou. Né? E muitas vezes a liderança, ela tem que alinhar essas diversidades de pensamento, porque gera uma dispersão. O Fábio já colocou um outro negócio que eu acho sensacional, capacidade de influenciar. Então, olha, 4 ideias, 4 formas de capacidade de influenciar, poder, capaz de direcionar a equipe, né? Informação é poder. Então, olha, quando a gente fala de equipes, né, de mudar o pensamento do outro, a gente tem que primeiro entender qual é o pensamento do outro. A primeira coisa que eu fiz foi entender como é que vocês pensam sobre poder. O Marcos falou, gostar de gente é poder. Né? Então, olha só que legal.
eu tenho agora a chance de, sabendo como vocês pensam, alinhar o pensamento. Trazer todo mundo para o mesmo pensamento. Né? Pô, mas você vai fazer isso? Eu falei, vou. Como que eu vou fazer isso? Vou perguntar para vocês aqui. Quem tem filhos aqui? Levanta a mão. Uma galera tem filhos aí, né? Vou perguntar para vocês o seguinte, uma criança de 3 meses, ela exerce poder sobre o pai ou a mãe? Sim ou não? Sim, exerce poder. O Aldo está assim, ó, balançando a cabeça. Cara, mas ele exerce poder. Ele sabe o que é capacidade de direcionar a equipe? Ele sabe o que é poder de realizar? Ele sabe o que é gostar de gente? Não, ele não tem conceito de poder na cabeça dele, mas ele exerce poder. Por quê? Porque ele faz um negócio que é a origem ou a síntese do poder. Ele muda os seus comportamentos. Então, por exemplo, eu estou aqui sentado com vocês, conversando. Aí eu tenho, por exemplo, uma filha de 3 meses lá no quarto. Aí ela chora. No que ela chora, você fala assim, pô, Binato, sua filha está chorando, vai lá ver ela. Eu falei, não, pode deixar. Minha crença diz o quê? Chorar faz bem para abrir o pulmão. Deixa ela chorar. Ela exerceu poder sobre mim? Não exerceu. Mas se ela chora e eu me levanto para atender ela, ela terá exercido. Então, o que é poder, pessoal? Poder é a capacidade que uma pessoa tem, ou uma entidade tem, de mudar o seu comportamento, de mudar o comportamento do outro. Isso é poder. É outro conceito, que tem a ver com tudo que vocês falaram. Mas a gente confunde poder com instrumentos do poder. Eu posso mudar os comportamentos de alguém pela força, pessoal? Sim ou não? Posso. Eu devo mudar o comportamento de alguém pela força? Sim ou não? Depende. Depende. Sabe por que depende? Porque se eu tenho um filho de 3 meses de idade e ele está todo sujo no berço lá, e eu falo para ele, meu filho, ouça o seu pai já passou por isso. Você está com 3 meses de idade, você está todo sujo, está todo cagado. Não seria hora de você tomar um banho na tentativa de influenciá-lo? Ele vai atender? Eu vou mexer no comportamento dele? Não. Aí eu chego e falo assim, ô fulano, seguinte, eu sou teu pai, estou mandando você tomar banho, usando a autoridade como ferramenta de poder. Eu vou mudar o comportamento dele? Não. Então a única forma que me resta é usar a força. A força no conceito da física de Newton. Eu vou pegar um corpo e vou deslocá-lo no tempo e no espaço. Aí eu vou conseguir dar banho no moleque. Agora, o moleque tem 5 anos de idade, está correndo pela casa, a gente tem uma festa para ir. Aí fala, moleque, vai tomar seu banho quem está indo na festa. Não, vai tomar seu banho agora. Porra, a autoridade entra, o moleque vai e toma o banho. Agora, o cara tem 25, 30 anos de idade, você chega na casa dele, ele está tudo zoado, ele não toma banho, você não vai mandar teu filho tomar banho. Aí é que a gente entra com as ferramentas do poder, a força, a autoridade e a influência. Por que eu uso a força com uma criança de 3 anos, 3 meses? Porque ela é dependente. Ela depende de mim. Por que eu uso autoridade com alguém mais crescido? Porque ele codepende. Mas se ele é um cara já adulto, ele já não depende mais, ele interdepende, aí eu tenho que usar influência. Isso vale para as empresas. Vocês conhecem pessoas em empresas, deixa eu interromper vocês conhecem pessoas em empresas que dependem de um carinho do chefe. Ela tem uma dependência emocional. Um cara que depende emocionalmente de alguém, ele segue ordens por autoridade. Aquela pessoa que não tem um aparato intelectual, não tem uma formação, ela cumpre ordens. Mas aquele cara que tem um espírito livre, esse você não consegue mudar o comportamento dele pela força ou pela autoridade. Você só vai mudar pelo convencimento, pela influência. Aí é que vem o barato. Para eu influenciar o Tanielson, eu tenho que primeiro aprender sobre ele. Eu tenho que aprender o que ele pensa, o que ele sente, o que é importante e prioritário para ele, para eu construir argumentos e narrativas e histórias que ele vai falar, porra, Luiz, eu concordo com você, eu vou fazer esse negócio acontecer. Aí eu influenciei ele. Esse é o papel da liderança hoje. Mas é difícil, porque agora é mexer com o computador, não é mexer no giglê, não é mexer no recurso humano, na mão de obra, é mexer em corações e mentes, né? Modelo mental e padrão emocional. Faz sentido isso, turma? Acho isso maravilhoso. Então, mudar pessoas tem a ver com isso, Danielson, tem a ver em mudar a forma dela pensar. Na hora que você consegue fazer alguém pensar diferente, mexer nas placas tectônicas ali, abrir uma brecha naquele terremoto,
A pessoa fala assim, bom, por esse ponto de vista eu não tinha pensado. Pronto, você já fez uma transformação nela. E aí ela vai e você começa. Aí você começa a aprender sobre as pessoas, você começa a fazer o que quer, você começa a perceber quem gosta mais de uma coisa, quem é que move mais pela dor, quem é que move mais pelo prazer, quem é que move mais pela grana, quem é que move mais pelo propósito, quem é que move mais pela missão, quem é que move mais pelo relacionamento. E a gente vai aprendendo a conhecer gente, que é um dos atributos mais importantes de hoje, né? Se eu não conhecer de gente, eu não conheço de negócio, né? Pegar um DRE, linha de vendas, custos, despesas, é tudo gente que faz isso. Ninguém faz nada se não for gente, né? E tem uma lei aqui que o Marcos falou, nunca ofusque o seu chefe. É verdade. Eu sempre gostei de promover meu chefe. Sempre gostei. Diga, Aguinaldo. Luiz, para chegar nesse entendimento que você está falando aí, vai muito do conhecimento da pessoa, né? Vai. Porque hoje você trabalha com pessoas de vários níveis de conhecimento, não é? E como é que você consegue manipular essas coisas? Porque hoje você percebe que a sociedade, o comportamento de várias pessoas que estão ao seu redor, são muito influenciadas ou são muito interesseiras. Isso. Como é que você entende essa sociedade atual? Eu entendo assim, Aguinaldo. Eu acho que tem uma coisa. O que eu percebo nas empresas com as quais eu trabalho, portanto, com os empresários executivos com os quais eu trabalho. Eu gosto da seguinte imagem. A armadura que o cavaleiro usa, ela é mais forte, mais dura, quanto mais fraco é o cara que está dentro dela. Então, por exemplo, eu vejo líderes, diretores, presidentes, que eles exercem poder pelo cargo que ele exercita. Ou seja, nunca vai haver uma conexão entre esse líder e o seu liderado. Talvez vocês conheçam pai ou mãe que exerce poder sobre o filho com base na autoridade do pai ou da mãe. Mas se ele não entrar na vida do filho e querer entender como o filho pensa, e aí entender como o filho pensa é complicado, porque às vezes vai contra o que você pensa. Então, se minha filha tem 21 anos de idade, está namorando, e eu com 20 anos de idade, 21 anos de idade, eu tinha intenções quando eu namorava, né? Ela quer se relacionar sexualmente com esse namorado dela. Se eu proibir isso, eu me afasto. Mas se eu quiser entender quem é, como funciona, quão preparada ela está, porque eu tive tempo para prepará-la para isso, eu posso, então, entendendo isso, viver essa parte da minha vida junto com ela. E é o que os líderes não fazem nas empresas. Os líderes têm uma dificuldade danada por não se conhecerem bem, por não entrarem na sua própria história, que todo mundo tem uma história, ele tem dificuldade de conectar com a história do outro, entende? E aí liderar o outro sem conectar com a história do outro é complicado. O cargo é uma coisa, a liderança é outra coisa. As pessoas usam aquele eufemismo, né? Cargo de liderança. Isso é um eufemismo, né? Tanto é que tem pessoas que são líderes e não têm cargo relevante. Mas ela lidera, porque ela influencia. As empresas chamaram de cargos de liderança aqueles cargos que têm autoridade e responsabilidade sobre resultado e pessoas. Então, acho que para você mobilizar pessoas, Aguinaldo, para você mudar o comportamento delas, para você influenciá-las de alguma maneira, tem um investimento primeiro, que é aprender sobre elas, conviver com elas. Eu tive uma experiência com um executivo japonês que tinha uma cultura muito própria do japonês, e ele falava, Luiz, o meu filho não me respeita. E na nossa cultura, isso é inadmissível. Eu falei, cara, na nossa cultura, não na sua cultura, porque a cultura do seu filho é outra. Ele não é japonês, ele nasceu no Brasil. Ele vive com o brasileiro. Você vai ter que mudar a sua cultura, se você quiser se aproximar do teu filho. Mas eu não consigo. Eu falei, cara, você já jogou videogame com o teu filho alguma vez na vida? Ele falou, não. Por quê? Porque eu não gosto. Então, vamos lá. Você gostaria de ter relacionamento próximo com o teu filho? Gostaria. O preço a pagar é jogar videogame com ele. Você paga esse preço? Pago. Então faz isso, depois você me diz. Aí ele foi, fez, e aí criou uma zona de interseção. Algo que o filho dele viu nele que achou legal e ele viu no filho que achou legal.
A partir dali, me dá um ponto fixo, uma alavanca, e eu movimento o mundo, né? Não tem essa história lá do Arquimedes? A partir dali, ele conectou com o filho, de uma coisa que ele, por crença, não vou jogar videogame. Às vezes eu sou obrigado assim, por decisão de querer ser feliz, eu me coloco ouvindo umas músicas que não fazem o menor sentido para mim, mas fazem sentido para criar uma relação de conexão com as minhas filhas. Entende? Aí é o preço, valor e preço, né? Se o preço é maior que o valor, então está caro. Mas se o valor é maior que o preço, então está barato. Por isso que tem que ter essa decisão, tomar decisão, né? Eu decido ser feliz, então eu tenho que empreender. Eu decido amar alguém. Decisão é ato, não é sentimento. Amar não é sentimento. Amar é decisão. Aí você age para amar, você sente o amor, você pensa sobre o amor. Emoção, crenças e valores, o tempo todo junto, que repercute em comportamento. Então tem que fazer um investimento. O mundo hoje é relacional, não é mais transacional como era antigamente. Tem uma pergunta no chat aqui, deixa eu ver. Liderar é servir? Eu tenho certeza que sim, mas servir sem servidão. É servir oferecendo o melhor que você tem para o outro. E às vezes o outro pode não aceitar. E aí está tudo bem. Mas é sem subserviência. Entendeu? Quanto mais eu doar e receber é a dinâmica do plantar e colher, né? Quanto mais eu dou, mais eu planto, mais eu recebo, porque mais eu colho. Às vezes eu estou doando num terreno infértil, eu tenho que aprender sobre isso. Às vezes eu estou doando num terreno muito fértil, eu tenho que aprender sobre isso também. Aí que vem o modelo mental e padrão emocional. Então, eu acredito que sim, liderar é servir. Mas servir no nível de responsabilidade. Quando eu era o gerente geral da Brasil Center aí em Ribeirão Preto, eu servia uma cadeia de 13 gerentes. Por quê? Porque ele servia uma cadeia de 80 supervisores, que servia uma cadeia de quase 3.000 operadores. No fim do dia, essa galera toda servia quem? Milhões de clientes, que pagavam suas faturas e a gente recebia o nosso plantio depois, fazia a colheita depois. Numa cultura de serviço. Portanto, de servir. Eu concordo. Eu acho que liderar é servir, dentro desse contexto. Sem servidão, sem subserviência. Beleza, turma? Bom, Renato, aproveitar mais esse restinho de noite aqui, que está sendo muito bom. A gente ouve falar o seguinte, que você é a fração das 5 pessoas que você mais convive, né? Uhum. Isso é mito ou é verdade? Eu acho que isso é um mito. É uma crença. É uma crença. É importante dizer que a crença tem 2 vetores, uma crença fortalecedora e uma crença limitante. O que é uma crença fortalecedora? Uma crença fortalecedora é uma crença que te desperta uma emoção, que te leva a um comportamento que faz você atingir os resultados que você quer. Uma crença limitante é uma crença que te desperta uma emoção, que te faz você ter comportamentos que te afasta do resultado que você quer. Então, se acreditar que as 5 pessoas com as quais eu mais vivo influenciam demais a mim, e isso está me tornando alguém mais feliz, essa é uma crença positiva e fortalecedora. Mas continua sendo uma crença. Mas se eu acreditar que estar com 5 pessoas, essas 5 pessoas estão me fazendo mal, eu não estou sendo feliz e tal, me afastar delas é o melhor que eu faço, continua sendo outra crença. Só que uma crença que me limita. Então, eu particularmente não gosto muito dessas coisas que dizem assim, ó, você tem que fazer isso. Quando alguém fala para você que você tem que fazer isso, esse alguém está dizendo para você, você não tem capacidade de pensar, então eu vou dizer para você o que você tem que fazer. Aí eu vou e faço, e falo, e você vai e faz. E aí, se começa a funcionar, eu vou fazer cada vez mais. Entendeu? Então, particularmente, eu acho que eu sou a influência de 5 pessoas que passaram na minha vida nas últimas 5, 6 horas, 10, 12 horas, 25 horas, 3 meses, 8 anos. Entendeu? Porque tem sempre gente passando ao meu redor, né? Agora, é claro, se você está num lugar onde você tem pessoas... Eu trabalhei com um cara na Caixa Econômica Federal que era assim, ou as pessoas o amavam ou as pessoas o odiavam. E as pessoas que o amavam eram minoria, e a maioria o odiava, porque ele é um cara muito à frente do tempo dele. Então, esse cara foi uma influência
fundamental na minha vida. Fundamental na minha vida. Até o nome dele está no prefácio aqui do livro. Ele foi um cara que me influenciou fortemente. Mas eu tinha outros 3 ou 4 em volta dele que eu não estava nem aí, porque não me diziam nada. Entende? Então, acho que isso aí, se isso te ajuda, se as 5 pessoas que você tem ao seu redor são pessoas que realmente botam para cima, isso é uma verdade. Mas se as 5 pessoas que você tem ao seu redor são um monte de Zé Ruela, isso é um mito. Entende? Não tem verdade fixa assim nesse sentido, não, eu acho. Silêncio sepulcral, hein, galera? Maravilha. Ô, Luiz, acho que nós estamos indo para um final, a gente já passou de 1 hora de live, para a gente não estender muito e manter o nosso padrão aí dos dias a dias. Mas para pedir um encerramento, e depois lembrando que nós temos sorteio dos livros também, para quem ficou até o final aqui no grupo, eu queria... Legal. Eu queria provocar você, mais uma vez, com 2 coisas. Eu queria perguntar para você sobre a ambição, do pecado da ambição, da crença da ambição, e queria ver com você, pedir para você deixar uma mensagem de encerramento aí para a gente, que depois nós vamos até postar lá no Instagram a sua mensagem final, aí deixar essa provocação final. Tá bom? Tá bom. Bom, eu vou dizer o seguinte, eu faço uma distinção bastante forte entre ambição e ganância. Eu acho que uma pessoa não ambiciosa é uma pessoa que não vai colocar todo o recurso interno que a gente tem. Nós humanos temos muitos recursos internos. A gente tem ousadia, a gente tem determinação, a gente tem criatividade, a gente tem inventividade, a gente tem capacidade de relacionamento, a gente tem conhecimento adquirido ao longo do tempo. Uma pessoa sem a ambição, né, sem a vontade, e vontade é diferente de desejo, né? Vontade tem a ver com voluntariedade, eu faço porque eu quero, porque isso faz sentido para mim. Desejo é um instrumento mais do ego, que precisa satisfazer. Uma pessoa sem ambição não usa o talento, os dons que ela recebeu quando nasceu, né? O que, para mim, é um pecado, né? Pecado no sentido de, ela está desviando do caminho dela. Agora, aquela pessoa que quer o que o outro tem, né? Que para ela ser feliz, o outro tem que ser infeliz, essa se aproxima de um negócio chamado ganância, que está muito próximo da inveja. E aí a gente vai para aquela nossa dualidade humana, né? De virtudes e vícios. Nossa trajetória, eu acredito, é identificar nossos vícios e transformar em virtude. Ou aprender a lidar com esses vícios e mantê-los sob controle. A metáfora do Hulk é sensacional. Há sempre um monstro dentro de mim, mas eu mantenho ele sob controle, porque eu quero viver bem na sociedade. Se eu deixar o monstro sair toda hora, vai dar problema. Então, eu não vejo nenhum problema com a ambição, muito pelo contrário. Acho que a ambição ela é força motriz, né? Eu poderia chamar a ambição de vontade de prosperar, que ficaria mais bonito. Eu poderia chamar a ambição de vontade de devolver ao mundo tudo aquilo que eu conquistei, e aí legitimar, lavar o meu dinheiro, lavar a minha obra, né? É mais o significado do que a própria palavra. Agora, o significado de ambição, muitos contextos mostram que a pessoa é muito ambiciosa. Eu não vejo dessa forma. Acho que uma pessoa ambiciosa, ela quer colocar a força dela para construir uma obra, e essa obra pode ser riqueza, e a pessoa gananciosa quer pegar a riqueza de todo mundo, isso ela ser rica. Aí eu acho que isso não é um bom caminho. Mas a ambição acho que é um bom caminho. E você me pediu aí para deixar uma mensagem final. Eu vou procurar aqui lembrar, eu não vou lembrar, obviamente, na íntegra aqui, né? Mas eu vou procurar me lembrar de um texto escrito por um filósofo alemão chamado Goethe, que lá de 1800 e pouco, morreu em 1800 e pouco, que ele falava o seguinte, deixa eu ver se eu consigo achar isso aqui rapidinho, acho que eu tenho alguma coisa aqui que falava o seguinte, olha, cheguei à terrível conclusão de que eu sou o elemento decisivo. Pessoal, eu cheguei à terrível conclusão, e você pode ler isso como se você estivesse lendo esse texto também.
Eu cheguei a terrível que eu sou o elemento decisivo. É a minha abordagem que cria o clima. É o meu humor diário que faz o tempo acontecer. O meu humor é que diz se vai ter sol ou se vai ser chuva. Ou se eu vou ver o sol como sol, a chuva como chuva. Eu possuo o tremendo poder de tornar a vida miserável ou prazerosa. Eu posso ser uma ferramenta de tortura ou um instrumento de inspiração. Eu posso humilhar ou ter humor. Eu posso machucar ou curar. Em todas as situações, é a minha resposta que decide se uma crise escala ou desescala. Se uma pessoa é humanizada ou desumanizada. Se eu tratar as pessoas como elas são, ou como elas acreditam que sejam, eu posso torná-las até piores. Mas se eu tratar as pessoas como elas poderiam ser a partir do seu potencial, eu posso ajudá-las a se tornar o que nem ela é capaz de acreditar que ela é capaz de atingir. Então, galera, você é um elemento decisivo. Você é um elemento decisivo na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua equipe, no seu negócio. É você que decide se vai chover, se vai fazer sol. É você que decide o que vai acontecer. Com o que acontece contigo. Acabei de botar esse texto no nosso bate-papo e depois eu jogo esse texto lá no nosso grupo no WhatsApp. Fechou? Não estou te ouvindo, Danielson. O seu microfone. Seu mic está fechado aí. Legal. Eu vou tirar uma foto de uma lista que eu tenho aqui dos nomes das pessoas que ficaram até o final aqui. E tem gente assistindo no YouTube também, já mandaram até parabéns no Zap aqui, no caso do Daniel, o Cristiano, mas eu vou falar dos que estão aqui no Zoom. Então, eu queria que você falasse, você vai presentear 5, é isso? 4 ou 5? 5 livros. Então, eu queria que você falasse 5 números de 1 a 19. 19, mais. Vou falar corrido, hein? Espera aí só um pouquinho, que agora eu não estou te ouvindo. Pode falar. Vou falar corrido aqui. De 1 a 19? Isso. 3, 5, 9, 11, 15. 3, 5... 9, 11, 15. 11 e 15. Então, aqui, ó, na sequência, que ganharam o livro, tá? 3 é o Paulo César Lopes, tá? Paulo. O número 5, Aldo Capucci Filho. O número 9 é o Eduardo. E o número 15... 11 e 15. Faltou 2. Ah, desculpa. O 11, então, peraí. Aqui nós estamos no 9... 10, 11 é o Fábio Sampaio. Fábio Sampaio. E o número 15... Deixa eu abaixar aqui. 11... Foi o Fábio. 11, 12... Nunca ganhou nada, Daniel. Ganhei pela primeira vez. Aí. E o Jean Junot. Jean Junot. Certo? Ok. Eu vou pedir o seguinte. Eduardo, peraí, deixa eu ver qual Eduardo que tem mais de um aqui. Tá. O Eduardo, peraí, deixa eu ver aqui como é que tá. Aqui que ele pôs só Eduardo. Só um minuto para não ficar dúvida. Depois qual que é esse Eduardo aqui? Relacionando, me mandar um WhatsApp aí com o nome. Passar os endereços, né? É o Eduardo Morales, tá? Eduardo Morales. Tá bom. Aí, quando puderem. Então ficou Paulo César Lopes, o Aldo Capucci, Eduardo Morales, Jean Junot e o Fábio. O Fábio, isso tá aí. Tá bom? Assim, se vocês puderem colocar os endereços, eu mando. Ou manda no Zap, né? Isso, é. Ou mandamos no Zap para você os endereços. Pode ser, pessoal, que ganhou aí? Cada um passar o seu endereço? Ok. O Luiz Binato, ele está no grupo aí.
Quem não tiver o telefone dele, me pede aqui, eu passo para vocês. Que aí cada um passa o seu. E, Daniel? É mais fácil do que aqui, que vai fechar o chat. Põe o teu telefone aqui no chat, melhor. No chat estão me perguntando também como é que faz, caso queira, comprar o livro. Eu posso colocar o link aqui? Claro. Põe lá no nosso chat no Zap, Binato. Estou botando aqui também. Porque aqui também vai sumir agora, né? Então, se você puder colocar lá no chat, lá no grupo do WhatsApp, tá bom. Coloca lá e pedir para o pessoal colocar lá. Duplica no YouTube. Para você. E, Paulo, me manda o endereço. Duplica lá no YouTube também, Tânia. Consigo copiar. Sim. Endereço? Lá pelo WhatsApp também. Eu vou botar aqui, ó. Perfeito. Mais fácil. O meu número também vou botar aqui agora. E aí, 986. E vou botar aqui onde comprar o livro. Onde achar o livro. Perfeito. Pronto, já está lá. Pessoal, Luiz, quer fazer um agradecimento final aí? Quero agradecer muito você, Danielson, a todo mundo aí que esteve junto agora conosco aqui, o Danielson em especial, porque ele é o mentor nosso aí nesse projeto aqui do IDN. É sempre um prazer falar sobre esse tema. Quero me colocar à disposição de todos vocês, caso queiram falar mais sobre isso. Meu WhatsApp está lá no nosso grupo, meu telefone está lá, tem site, tem Instagram, tem um monte de coisa. Enfim, se você quiser falar sobre isso, porque isso está te angustiando, você quer saber mais sobre isso, pode me procurar. Amigo é amigo, a gente ajuda sempre. E foi um prazer enorme, pessoal, falar de um tema que eu sou apaixonado, que eu gosto muito, que eu faço disso a minha vida. E gostei muito das perguntas, das interações, e sempre que quiserem ou precisarem, eu estou à disposição. Muito obrigado aí, Danielson, todo mundo aí do grupo. E agora me sinto até mais próximo de todo mundo. Vou aproveitar para divulgar para as pessoas que estão aqui que o Luiz Binato ele faz consultoria, tanto empresarial para executivos, quanto pessoal. Não é isso, Luiz? E ele tem esse trabalho aí para quem quer essa mentoria dele, esse acompanhamento dele. É um dos serviços, é um dos jobs dele aí. Quer falar um pouquinho disso, Luiz, para nós? Quem precisar de algum apoio nesse sentido, sim. Eu tenho feito um trabalho muito forte de consultoria dentro das empresas, né? Tanto na área de planejamento estratégico, quanto de planejamento estratégico da performance humana, ou seja, preparar executivos para entregar o planejamento, como tenho feito trabalhos de mentoria com executivos, 1 a 1, e com pessoas em grupo, né? No sentido mais de desenvolver a pessoa no ponto de vista mais pessoal e humano mesmo. O executivo mais do ponto de vista das suas competências e necessidades do cargo que ele tem, embora, obviamente, o tema vai e avança na questão humana também. Então, se alguém quiser saber mais sobre isso, pode mandar uma mensagem, eu informo. E agora, em junho, eu vou lançar um próximo grupo de mentoria para indivíduos, pessoas físicas que vão fazer um grupo. Aí, depois, se alguém tiver interesse também em saber como é, só me comunicar que eu faço questão de fazer saber. E se quiserem me seguir no Instagram, é @luizbinato. Sempre tem conteúdo dessa ordem nossa lá, sempre tem, todo dia tem. E aí tem meu site, que é o luizbinato.com.br, e tem um site da minha empresa, que é o instiad.com. Instiad, inclusive, está lá como patrocinador desse nosso evento aqui, como apoiador desse nosso evento aqui, é Instituto de Administração, que é a minha formação principal. Também tem um site com coisas que a gente faz lá. Mas, se quiserem falar sobre isso, eu estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez, foi um enorme prazer. Obrigado, viu, Luiz? De coração, agradeço por essa brilhante apresentação. Acho que o pessoal gostou demais, todo mundo participou. Queria dar uns recadinhos finais aí para todo mundo. Primeiro é o seguinte: nós temos uma série de palestras programadas, inclusive de pessoas que moram fora do país, trazer algumas informações para a gente. Eu queria falar que está aberto para sugestões, então, se vocês tiverem palestrantes, ou se vocês tiverem algum tema que vocês gostaria de discutir determinado tema, às vezes não tem nem um palestrante, mas pode passar a demanda de vocês, que eu me encarrego de correr atrás de um profissional, de um palestrante, de uma pessoa que possa estar nos orientando, participando dessa live com a gente. Então, nós estamos abertos para isso. Segunda coisa, nós criamos um YouTube, um Instagram e um Facebook do nosso grupo do IDN. Eu convido vocês para estar seguindo lá,
para estar participando. E lá, a ideia é que esse espaço possa ser usado por todos vocês. Então, que o Luiz possa publicar as coisas dele, replicar ali, que vocês possam replicar o trabalho de vocês, as divulgações de vocês, sem nenhum custo e atingindo um outro público, além daquilo que vocês já têm nas contas pessoais de vocês. Tá bom? Então, está à disposição de todos. O grupo é para trocar informação, o grupo é para divulgar negócios, o grupo é para que a gente possa movimentar e construir um país melhor, um ambiente melhor, um ambiente de negócio melhor. Então, esse é o nosso objetivo final, sem custo para ninguém, então que a gente possa se ajudar. Tá bom, pessoal? Tá, eu queria pedir para todo mundo abrir, como já virou praxe, o microfone, e vamos fazer uma salva de palmas para o nosso companheiro, amigo aqui, Luiz Binato. Parabéns, Luiz. Valeu, pessoal. Muito obrigado. A gente foi um grande prazer. Parabéns aí, gente. Obrigado, Luiz. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado, Daniel. Obrigado, gente. Obrigado, Danielson. Obrigado. Obrigado ao professor Binato. Cumprimentando aí os amigos todos aí. O Emerson Cosmo, todo mundo aí. Muito bom estar com vocês. Ô Emerson, fala para ele lá, hein, ó. O presidente Aguinaldo, nosso eterno presidente. Muito bom estar com esse pessoal aí. Uma noite incrível. O Clóvis Dias. Amém, Marcos. Grande abraço, sério. Grande abraço, Marcos Dias, Paulo Singovar. Demais. Grande abraço, Paulo. Valeu. Paulo, tem que ir lá tomar aquele café na Sincovarp, hein?